A paz do Senhor para todos, professores e professoras. É motivo de honra, mais uma vez, estar aqui para gravar esse subsídio de ajuda de aula para todos. Para mim também, serve para mim também, para nós. E motivo de alegria e honra estar aqui com o meu amigo, irmão em Cristo, que eu gosto, amo em Cristo, nosso irmão Edivaldo. Estamos aqui mais uma vez para falar e compartilhar com os irmãos subsídio da lição 10. Lição essa que tem por título Missão no Contexto de Isaías. Meu nome é Renato, sou, pela misericórdia de Deus, ali da Igreja Cidade de São Jorge 1. Estou ali como presbítero, na superintendência da escola dominical e ajudando os irmãos, sendo servo. Isso que é o mais importante, servo de Deus e servo dos irmãos. Pois bem, vamos aqui falar um pouco sobre missão no contexto de Isaías. Mas antes também gostaria de ouvir a apresentação do meu querido irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma honra estar aqui compartilhando desse momento aqui com nosso irmão Renato, abençoado por Deus. A gente tem feito algumas gravações juntos, né, Renato? E a lição de hoje, o objetivo nosso nesse conteúdo é levar a vocês conteúdos complementares, subsídios que possam promover uma aula melhor para vocês, tá? Então, nós vamos discorrer aqui sobre missão no contexto do livro do profeta Isaías, né? E ele tem muito a ensinar para nós nesta manhã, nessa aula de número 10. Vemos que é missão, irmãos, no contexto de Isaías. Isaías, antes de mais nada, é bom se atentar a isso. Isaías é um profeta, um dos profetas, o por que não dizer o profeta maior, né? Maior pelo livro, né? Visto que seu livro é o segundo maior livro da Bíblia. Os teólogos têm costumes até de dividir o livro de Isaías em 2 a 3 partes, né? E o profeta é chamado profeta messiânico. Por que o profeta messiânico? Porque ele traz várias mensagens, várias profecias a respeito do Messias que haveria de vir. Isso ele estava profetizando ali por volta de 700 a 800 anos antes de Cristo, né? E nós vemos o contexto, irmão Edivaldo, das profecias de Isaías, baseado aqui, principalmente aqui na nossa lição de hoje, na situação do cativeiro do povo, né? Cativeiro, ele profetiza ali sobre o cativeiro babilônico, né? E ele profetiza várias mensagens, tudo voltado ao cativeiro. Mas muitas das coisas aqui que Isaías profetizou, meus queridos e minhas queridas irmãs, serve para nós hoje, visto que ele fala várias promessas para aqueles que ficarem firmes, várias promessas para aqueles que não se misturarem com outras religiões. No caso aqui, a religião, no contexto aqui, religião dos babilônicos, que era tinha várias, né? Mas Marduk era o deus principal. E ele profetiza várias mensagens. É uma promessa de salvação. Promessa essa que tudo que Isaías profetiza se encaixa dentro do contexto dos evangelhos, tanto é que o irmão põe aqui algumas passagens do evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas. Então, é por isso que é chamado o profeta messiânico. Várias mensagens que ele profetiza se encaixa e contextualiza no contexto ali do livro dos evangelhos. E por que não dizer também várias coisas sobre o Messias que ele profetiza, bate e encaixa tudo com Jesus Cristo. Alguns teólogos, eu já vi isso na academia, eles querem tirar, alguns, né? Quer tirar de contexto, fala que não é isso, cita algumas passagens, como Isaías 7, Isaías 14, não, que estava falando sobre um rei, eles contam a história. Muito bem, só que as profecias dele contextualizam e se encaixa perfeitamente na situação
nossa de hoje, da situação do novo Messias, que é Jesus Cristo. Só não está ali escrito o nome Jesus Cristo, mas pode reparar que se encaixa perfeitamente. E é isso que vamos falar hoje, missão no contexto de Isaías. A igreja, a igreja, falando no contexto geral, ela funciona, ou pelo menos teria que funcionar, como um hospital, né? Nós não somos um médico, né, irmão Edivaldo? Porém, agimos e temos que agir, teríamos ou temos que agir, se assim for, como, digamos assim, um auxiliar de medicina, né? Um auxiliar. O que o auxiliar faz? Ele faz tudo aquilo que o médico mandar, ele vai, ou que o enfermeiro mandar. Minha filha é formada em enfermagem, ela explica bem isso. Tem que fazer tudo aquilo que o médico delegou, as funções que o médico delegou. E dar um remédio, auxiliar no enfermo, auxiliar o doente, ver o que está precisando, correr atrás ver o que o paciente está sentindo. Ou seja, ajudar o paciente a ficar melhor, ajudar, digamos assim, sarar o paciente. E a igreja deve ser isso, pelo menos a igreja de Cristo, a igreja do Cordeiro, é isso. Só que ao longo do tempo, como o profeta Isaías profetiza ali para o povo de Judá, né, para a nação de Judá, tem acontecido isso conosco também. A igreja, uma parte da igreja, tem se misturado, tem feito assim, não tem agido de forma adequada como teria que agir, né? A missão da igreja. O que é a missão? Eu trabalhei 31 anos e meio numa firma, numa multinacional, grande, né? Que eu não vou citar o nome. E eles batiam muito na tecla. A gente tinha que saber o que era missão, valores, né? Missão, valores e visão. Missão, valores, ou seja, a ordem, a missão, visão e valores, né? E isso é a empresa que trabalha desse jeito. Mas trazendo para nós hoje, para a igreja, né? O que é missão? Missão da igreja, falando no contexto de igreja, né? Pregar o evangelho a toda criatura. É a missão. E a gente vai ver aqui a missão no contexto de Isaías, que é isso. Que Isaías é chamado, inclusive, o fundador da Vulgata Latina, que eu esqueci o nome, Jerônimo, ele fala muito, ele tem uma frase dele, eu estava vendo esses dias, né? Ele fala que Isaías foi mais mensageiro do que profeta. Ou seja, foi uma pessoa que mais levou pregou mensagem de salvação, de arrependimento, do que necessariamente profeta. Isso é palavras de Jerônimo, né? Mas a Bíblia deixa bem claro, mensageiro, profeta e tudo mais, o que Isaías foi. Então, voltando lá, missão da igreja, o contexto nosso, de igreja, não estou falando como uma igreja, pregar o evangelho a toda criatura. Aí vem visão da igreja. Eu, pelo menos, particularmente, penso assim, irmão Edivaldo. Visão, ser testemunha fiel e agente de Cristo aqui na terra. Ser testemunha de Cristo. Quando fala ser testemunha de Cristo, abrange um contexto enorme. Aí vai, tanto nos atos, testemunho de vida, testemunho não só pregar o evangelho, mas como testemunhar Cristo. Testemunho de vida nos nossos atos, no nosso agir, no nosso fazer dia a dia, né? E a terceira coisa, valores. O que são valores? Valores no contexto da igreja. Eu sempre quero deixar frisado e lembrar isso para os irmãos e irmãs. Valores no contexto da igreja. Professar o evangelho de Cristo e ter como base sua doutrina de fé na Bíblia Sagrada, aquilo que Martinho falava, né? Só nas Escrituras. Ou ter um norte nosso, primeiramente Cristo, e as Escrituras Sagradas, ou seja, perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Isso aí, então, é missão, visão e valores. E hoje estamos aqui vamos comentar sobre a missão. O primeiro texto-chave, eu gosto sempre de destacar o texto, que para mim é
o coração da lição é o texto. Mas o texto-chave, que o irmão pôs aqui, o nosso irmão Vandir, muito importante, está lá em Isaías, capítulo 61:1. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, vírgula, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quando a gente fala cativo, aqui está no contexto de pessoas presas, que estavam presas. Quando o autor aqui, o Isaías fala aqui, os algemados, fala num contexto que está preso, está amarrado, algemado. Uma pessoa que está algemada, ele não pode pegar. Uma pessoa que está algemado, ele não pode ter muita ação. Mesmo assim, no contexto do povo ali de Judá, da nação de Judá, é o que estava acontecendo. Ele passa essa mensagem. Mesmo assim, no contexto de hoje, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão num contexto de que estão... Muitas pessoas que estão fora do Evangelho ou estão distantes de Cristo, quebrantados, estão totalmente destroçados e algemados pelo pecado. Só que o que eu quero me ater aqui um pouco, irmão Edivaldo, é no sentido, o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Unção. Sim. Unção faz diferença. Aqui fala de unção. Unção é santificação, unção, separação, né? A unção faz diferença na vida do verdadeiro cristão. A unção fez diferença na vida de Pedro. A unção fez diferença na vida de Paulo. E a unção fez diferença na vida de Elias e na vida de Eliseu. Veja bem, até quando o Eliseu morre, os seus ossos, estamos falando aqui de unção, os seus ossos fazem ressuscitar um soldado. Unção faz diferença. E pegando o gancho da fala do irmão Renato, é importante lembrar que no capítulo 6 do mesmo livro do profeta Isaías, a gente vai ver um cenário ali onde o profeta Isaías, ele ainda não tinha recebido a unção. Então, por exemplo, ele chega em determinado lugar onde o anjo, ele toca a língua de Isaías com uma tenaz, com uma brasa. E a partir dali, no decorrer do texto, vai falando que ele está sendo purificado da iniquidade dele, até porque ele tem um próprio reconhecimento. Ah, Senhor, porque eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios e etc. Então, assim, olha quão é importante a unção, a santificação nesse cenário, nesse contexto. Agora, aproveitando a introdução que o irmão Renato disse, acabou de fazer aqui, é importante a gente lembrar algumas situações, alguns panos de fundo do livro de Isaías, né? A gente sabe que ele é um livro profético. Por quê? Porque ele profetiza, ele anuncia o arrependimento, anuncia o pecado do povo. Ele é um livro messiânico porque ele prevê, ele antevê, ele traz ali as profecias bíblicas que se cumpriram em Cristo no Novo Testamento. Então, o anúncio do Messias ali, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, assim, esses são alguns panos de fundo do livro do profeta Isaías. Sem contar que tem um outro detalhe, irmão Renato. O próprio nome do profeta Isaías significa salvação. Salvação, exatamente. Então, assim, num cenário mais macro, a gente olhando assim uma visão mais ampla, a gente já começa a entender que o livro ele tem algumas divisões importantes. E dentre essas divisões, ele começa falando sobre o pecado, sobre a iniquidade. Aí depois ele vem trazendo a ideia, a promessa de um Salvador. Aí depois ele vem numa outra fase, trazendo a possibilidade da restauração. E tudo isso, na verdade, o povo de Israel já vivia sob a pressão política, sob a pressão de reis ímpios que governavam, reis que
governaram bem até um certo ponto, depois eles se desvirtuaram. Então, assim, esses são os panos de fundo do livro do profeta Isaías. E no contexto geral, a gente vai perceber que é um livro que ele traz essa ideia de salvação, de restauração, essa ideia de purificação, essa ideia de fortalecimento de aliança, que é o que a gente vê aqui nos versículos 6, no capítulo 61, versículos 6, 10 e 11, respaldando com o versículo 1 do capítulo 61 que o irmão Renato acabou de ler, né? Sim. E a gente vê também, irmãos, uma coisa que eu queria me ater, a missão da igreja, como eu já falei, a nossa missão, quando falo igreja somos nós. A igreja não é exatamente, necessariamente, o templo, o prédio. O prédio é para um ajuntamento de pessoas para louvar a Deus e juntos estarmos em comunhão. Mas a igreja em geral, no sentido, somos nós. Sim. E a nossa missão é levar o evangelho ao mundo. Sim, levar o evangelho ao mundo. Só que nós vamos ver que se fala aqui, no contexto aqui, de unção. E para levar o evangelho ao mundo, precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios, fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Não adianta você ou eu querer levar o evangelho se estiver seco ou vazio. Não adianta. Ou seja, eu dou aqui um exemplo. Né? Quando um vendedor está vendendo algo numa loja ou mesmo na rua, ele vai explicar o que ele está vendendo e ele tem que ter também a experiência de uso do que ele está vendendo. É bem verdade que alguns não têm, e aí você percebe o que ele está vendendo e perde-se a credibilidade. Você não dá, eu pelo menos sou assim, não dou credibilidade daquilo que ele está vendendo, porque você está vendo que ele não conhece nem o que ele está vendendo. Mesmo assim, trazendo para o nosso contexto de missão, né, levar o evangelho, pregar o evangelho, temos que ter unção do Espírito Santo, sim. Temos que ter o Senhor na vida, temos que fazer a diferença. Não adianta eu pregar, eu levar o evangelho, sendo que o mundo, as pessoas, o ímpio, não vê a diferença em mim ou em você. E é isso que aconteceu aqui com Isaías. Veja bem, é bom lembrar que quase todo o período aí que você lê o livro de Isaías, e quase todas as suas profecias, nem sempre as pessoas não davam crédito. Tanto é que ele fala... 53, quem deu crédito à nossa pregação? Então não dava crédito. Só que ele fazia diferença. Sim, ele fazia diferença. Homem de Deus, temente, profeta do Senhor, enfrentou poucas e boas. Não só ele, como vamos falar aí no contexto também de Jeremias. Né? Então a missão é isso, levar o evangelho, mas fazer a diferença. Ou seja, eu tenho que estar pregando, mas o ímpio, o mundo tem que ver em mim a luz do Espírito Santo, tem que ver a minha atitude, tem que ver o meu testemunho não só de palavras, mas de vida. Tem que fazer a diferença, sim, levar o evangelho assim como os apóstolos. Né? A gente vê ali a situação de Paulo. Paulo, o maior apóstolo, podemos assim falar, levou o evangelho, pregou. Tanto é que o cristianismo, irmão Edivaldo, a gente sabe disso, o cristianismo mesmo é fundado a partir de Paulo. Ele vai levando o evangelho e sofreu poucas e boas. Só que a sua vida, o seu testemunho de vida, suas palavras eram cheias do Espírito Santo. Pedro também. Os apóstolos todos, mas aqui eu me atenho um pouco na vida de Paulo. Fez tanto a diferença que várias pessoas se convertendo, né? E chegou a um ponto que os próprios carcereiros, alguns carcereiros e guardas, os próprios que estavam açoitando, se converteram. Então, missão é isso, levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, mas, porém, todavia, não se esquecer e se ater que temos que fazer a diferença. Missão nós temos que fazer,
mas temos que fazer a diferença com unção do Evangelho, unção do Senhor na vida, unção, santificação, separação. Quando fala unção, a separação do mundo, não se misturar com o mundo. Não adianta você falar e não fazer a diferença. Eu acabei de citar. A mesma coisa é um vendedor, quando ele vai vender uma coisa, ele não conhece, e se a pessoa indagar ou perguntar sobre aquilo que ele está vendendo, ele vai se perder, porque ele não conhece. Ele não tem conhecimento, ou ele nunca usou, ou ele não tem conhecimento. Mesmo assim, somos nós, evangélicos, somos nós, cristão. O cristão de verdade mesmo, irmão, porque cristão tem se tornado uma coisa, infelizmente, irmão Edivaldo, uma palavra quase que pejorativa, assim, para o mundo, né? Para o mundo. Não é isso, mas para o mundo, né? Porque tudo que você vê, muitas pessoas em estados deploráveis falam que são cristãos. E a igreja de Cristo, ela tem que se ater a isso. Missão, fazer a missão do Senhor, mas não se esquecer, missão e unção junto. Uma parte da igreja ao longo não vou aqui generalizar, mas a igreja hoje do século XXI, uma boa parte da igreja, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu dei na escola dominical. Meus cunhados trabalham com negocia gado, lá no Nordeste, Pernambuco. Então, quando eles vão comprar um tanto de gado, eles põem um pouco aqui, e tem aqueles outros comerciantes que eles põem os gados meio, digamos assim, estados deploráveis. Eles abrem as porteiras, os gados se misturam. E acontece o que eles falam, eu vi lá os meus cunhados falando, mistura, não pode deixar mistura, ou seja, mistura. A igreja do século XXI, não estou generalizando e não estou falando, veja bem, a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo é única, mas a igreja, no contexto geral, uma parte, né, da igreja tem feito ou tem ido pelo caminho do pecado da mistura, tem se misturado com o mundo. Então a pregação do evangelho, então a missão da igreja, hoje, para você pregar o evangelho, para nós pregarmos o evangelho, tem muitas das vezes, em alguns casos, em alguns locais, tem se tornado até motivo de chacota, por causa dessa mistura de uma parte da igreja. E lembrando que é importante, a missão de Jesus, a gente vai ver lá no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 16, 17, 18, 19 e 20 e 21. Mas olha a gente entende a missão de Jesus. Por quê? Lá no capítulo 61, de Isaías, o versículo vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso. E aí, indo lá para o Novo Testamento, numa ocasião em que Jesus vai até Nazaré, aí Jesus chega em Nazaré, é sábado, é na sinagoga, ele pega o livro de Isaías para ler. E aí ele repete as palavras que o profeta Isaías pronunciou lá 700, quase 800 anos antes, né? E aí Jesus, ele lendo, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí, daqui a pouco, ele fecha o livro. E na sequência, ele diz assim: hoje se cumpriu essa profecia, ou seja, hoje se cumpriu as escrituras que vocês estão ouvindo. Então, na verdade, a gente entende missão no contexto do livro de Isaías, que Jesus, ele era o foco principal nesse sentido. A salvação, ela não necessariamente ficaria restrita aos judeus, mas ela seria estendida para todos os povos. Lá no versículo 10 e 11 do nosso texto bíblico, a gente vai ver que as pessoas ali, elas foram vestidas de salvação. E aí, o versículo na sequência, ele vai trazer um cenário assim:
olha, vocês que sofreram, que estavam cativos, vocês que estavam presos, vocês que foram punidos com juízo por conta da impiedade dos seus reis, agora vocês vão viver uma nova etapa. Vocês vão passar a experimentar o que é a glória de Deus, o que é a salvação genuinamente aplicada na vida do ser humano. E aí, a gente vê no texto bíblico ali, que eles, ao receber, assim, numa interpretação voltada aqui para o Novo Testamento, no contexto de missão, a gente vai ver o seguinte, que depois do pecado, depois da remissão do pecado, depois da salvação do povo, depois que eles ouvem a palavra, depois que eles recepcionam o evangelho, há uma transformação, há uma nova veste, um novo cântico, um novo júbilo, uma nova motivação por conta da restauração que Cristo faz na vida das pessoas. Então, assim, o livro do profeta Isaías, ele vai de encontro com as prisões que os seres humanos vivem no dia a dia de hoje. Se a gente for fazer um comparativo, irmão Renato, entre a situação que o povo hebreu, que o povo de Israel vivia lá, e a situação espiritual que as pessoas vivem hoje, são muito parecidas. Muito parecida. Então, assim, a gente vê ali um povo que estava aprisionado, um povo que estava cativo, um povo que estava misturado, como o irmão bem frisou, um povo misturado, por quê? Misturado com idolatria, misturado com sacrifício aos ídolos, misturado em termos de povos, de nações, em termos de costumes. Era um povo que estava sofrendo, estava cativo, o Império Babilônico, o Império Assírio. Então, assim, eles viviam nessa situação de distanciamento de Deus, na condição de necessidade de uma restauração desse povo. E é o que acontece nos dias de hoje, irmão Renato. A gente vive essa condição, a gente vive essa situação onde as pessoas estão aprisionadas, mas agora não são prisões políticas, prisões governamentais, são prisões espirituais. E para isso se manifesta o Senhor. Jesus, como o Salvador, que vai restaurar, que vai dar um novo sentido para a vida dessas pessoas, uma liberdade, uma veste branca, uma veste de salvação. Então é nesse sentido que o livro ele é muito importante. Por quê? Apesar de levar para o leitor um sentido mais ali de salvação bélica, mas ao mesmo tempo que ele traz esse sentido de salvação, de libertação de governos e povos, ele também traz essa importância, essa conotação de salvação da humanidade, salvação e restauração espiritual, que é quando se cumpre tudo isso no Novo Testamento com a vinda de Jesus. É por isso que lá em Isaías, no 61, versículo 1 e 2, diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. É importante, né, o irmão pôs também aqui na revista, mas salientar que Jesus ele citou essas palavras lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. E ao lê-las na sinagoga, ele interrompeu a leitura no meio do 61 e 2. Então o próprio Jesus já estava falando isso. Sim, é por isso que sim. no começo, Edivaldo, eu fiz questão de frisar isso, que Isaías, como alguns, voltando lá atrás, alguns teólogos falam que é outro contexto, tudo. Eu já vi professor meu falar sobre isso. Não, é outro contexto. Não é outro contexto. O contexto é o mesmo. Contexto messiânico. E o próprio Jesus usou essas passagens, né? E o 6 aqui, quando fala: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus,
Comereis da riqueza das nações e na sua glória vos gloriareis. Ou seja, sob a antiga aliança, Deus ele ordena aos sacerdotes de Israel que estivessem entre ele e o seu povo. E esses sacerdotes, eles tramitam ao povo as palavras de Deus e apresentavam as necessidades e os pecados do povo. E agora, sob a nova aliança, todos os crentes, ou seja, todos os salvos, né, cristãos salvos, são sacerdotes do Senhor, lendo a palavra e procurando compreendê-la, confessando os pecados e seguindo aquilo que a Bíblia ou aquilo que o verdadeiro evangelho manda. O verdadeiro evangelho é esse, a verdadeira mensagem de Cristo é essa: arrependimento, salvação, transformação. É isso a missão, a nossa missão, levar ao mundo essas três coisas: arrependimento, salvação, mudança de mente, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. E assim, aproveitando a fala do irmão Renato, olha que coisa interessante, irmãos. No versículo 10 diz assim, o versículo 6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Então, se a gente for um pouquinho antes, no capítulo de número 60, e no finalzinho do versículo, a gente vai entender que o povo estava aprisionado, estava cativo. E aí agora, com a restauração prometida pelo Messias, o que acontece? As nações são incluídas nesse cenário de salvação. E a partir daí, o versículo vai falar assim, vós sereis chamados sacerdotes. Por quê? Nesse momento, quando os filhos de Deus, os filhos de Israel, são chamados sacerdotes do Senhor, são as pessoas que vão levar Deus aos homens, às nações. Então, a gente vê aqui que, nesse cenário, o povo de Israel, eles foram escolhidos para serem uma nação para pregar o evangelho, mas isso não aconteceu. Não aconteceu, infelizmente. E aí, quando as outras nações são incorporadas, elas são alcançadas por essa salvação e a elas é atribuída essa missão de propagar o evangelho, de levar a salvação para os povos. Só fazendo um adendo aí a esse texto, irmão Renato, que o senhor trouxe para nós. E só um detalhe também, que ele me fez lembrar bem, né? Bem verdade que Israel é um povo escolhido de Deus lá atrás, né? Quando Deus faz aquela promessa para Abraão, tudo, só que é um povo escolhido, é uma nação missionária, era para ser uma nação missionária, para levar, bem lembrado, bem falado, bem pontuado. Nação missionária, não é porque eles eram bonitinhos e o povo melhor da terra, não é isso não, nada disso. É apenas, eu costumo dizer para a igreja e para os irmãos também, que é uma promessa que Deus fez a Abraão, por ele até foi chamado amigo de Deus, né? Por ele ser uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus. E Deus fez aquela promessa para ele, que dele saiu uma nação, tudo. E outro detalhe interessante, que Israel, Abraão, não é só pai da nação de Israel, ele pai de multidões, né? Pai de multidões. Eu falei em outra gravação que as três maiores religiões vêm de Abraão, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o próprio o islamismo. Um dos personagens principais, por que eu não dizer principal para o islamismo, é Abraão. Então, Abraão é pai de multidões mesmo, não é só pai das multidões quando a gente pensa no sentido de cristãos. E frisando lá atrás, o que eu havia falado, né, Israel, ele é nação missionária. Só que aí, ele é vocacionado para ser uma bênção universal e após o cativeiro. Só que aí nada acontece, o que Deus faz? Deus acolhe estrangeiros e prosélitos, mistura de povos, né, e tornando sua casa um local de oração para todos os povos. É o que acontece lá na frente com... por isso que eu falei, torno a repetir, que o contexto de Isaías, ele faz uma aplicabilidade com o livro dos evangelhos e até as cartas paulinas também.
Porque nós vemos lá quando Paulo, que é chamado o apóstolo aos gentios, por que ele é chamado apóstolo aos gentios? Porque até então a salvação ou a pregação do evangelho era levada somente aos judeus. Só que aí Paulo vem e começa a desfazer tudo. Fala, não desfazer. Começa a abranger tudo. Fala, não é só gentil, não é só o povo judeu. Gentil também é gente, gentil também precisa de salvação, gentil precisa de transformação. Ou seja, não só nós não somos melhores que ninguém. Temos que levar o evangelho a toda criatura. Todo ser humano necessita de salvação. Todo ser humano necessita de transformação. E todo ser humano necessita também de um dia ver a glória de Deus. E assim, sem contar que a fonte da salvação é Jesus, né? Jesus. Que foi preconizada pelo próprio Isaías. Então, assim, e a salvação, ela vem de Sião, né? Sião foi o monte escolhido para que Jesus fosse ungido como rei. De Sião Sião, no contexto bíblico, ela é chamada cidade de Deus, cidade forte. Na realidade era Jerusalém. Né? Então, assim, quando a gente fala Sião, a gente está falando Jerusalém, né? Porque Jerusalém é Sião, é a cidade forte, né? Então, assim, não é uma cidade. O Monte Sião está em Jerusalém, né? A gente vai ver lá em Salmo 132 que Deus escolheu Sião como a cidade de Deus. Em 2 Samuel 5:7, Deus escolheu Sião como a cidade de Davi. Em Salmo 2:6 vai falar que o ungido, o rei Salvador foi ungido no Monte Sião. E aí no versículo 3 do capítulo 2 também de Isaías, vai falar que de Sião sai a lei. Aí 1 Pedro 2:6 vai falar que a pedra de esquina foi constituída em Sião. E Sião, no contexto geral, é Jerusalém, que é a cidade forte. Então é de Sião que sai o rei, é de Sião que sai a salvação, né? Então, só aproveitando, irmão Renato, reforçando essa questão, Jesus, ele é a fonte da salvação. A tarefa evangelizadora, irmãos, de Jesus foi claramente delegada aos seus discípulos. Está lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 1. E posteriormente, faço uma vírgula, posteriormente a igreja universal, a igreja ao todo, a um todo, né? A nossa, a igreja, está lá em Mateus 28 e 19. E o termo crucial Boas Novas, ele emerge primeiramente em Isaías, lá em capítulo 40, versículo 9, né? Delineando a mensagem de esperança divina. É só uma conexão que eu queria fazer mais uma vez, né, de Isaías, lá com a carta de Paulo também. Paulo, lá em Romanos 10 e 15, ele faz uma comparação aí, a gente compara aí com Isaías 52, versículo 7. Eu queria ler aqui em Romanos capítulo 10, só para fazer uma comparação. Romanos capítulo 10, versículo 15, quando Paulo fala, e como pregarão, veja bem, e como pregarão, vírgula, se não forem enviados, como está escrito. Aí ele faz uma menção de Isaías, ele faz uma menção de Isaías 52 e 7, como está escrito. Paulo falando, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então é isso. A Bíblia, num contexto todo, né, se você for ler, você faz comparações e tem situações lá que é bem clara, principalmente no livro de Isaías, e esse contexto que estamos falando de missão, né, é bem claro com o livro dos Evangelhos e as cartas paulinas também. Vamos falar somente um pouquinho aqui sobre a essência do ministério de Jesus. Jesus, o que Jesus veio fazer? Jesus veio trazer liberdade de vida
a todos que se encontram presos pelo mundo e por Satanás. E aí o irmão aqui, uma coisa que eu achei interessante, aliás, a lição toda é interessante, mas que ele também colocou aqui, né? Primeiro, o que Jesus veio fazer? Primeiro, pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos, ou seja, aquela classe menos favorecida da sociedade. Porque quando Jesus vem aqui falar, Jesus andou aqui na terra, ele esteve aqui falando, e ele foi hostilizado pela classe judaica. A classe judaica nessa época, a casta judaica, podemos falar assim, né? Que tinha quatro, né? Que eram os fariseus, os essênios, os zelotes e o outro os saduceus. Essas quatro classes, Jesus Cristo, podemos falar assim, sofreu na mão desses camaradas. E Jesus veio combater a hipocrisia ou a falsidade que essa classe de judeus, eles pregavam. É aquilo que eu falei, volto a repetir. Aquilo que eles faziam é aquilo que a igreja, nós não podemos fazer hoje. Eles pregavam, eles falavam umas coisas que eles não viviam. Eles não viviam aquilo que eles mesmos falavam. E Jesus combatia isso. E o judaísmo, naquela época, que Jesus viveu, que ele tentou e veio para desfazer, é que eles desfavoreciam uma classe, uma minoria da sociedade, ou seja, as pessoas que tinham deficiência, pessoas que tinham algum problema, ou até mesmo, digamos assim, uma pessoa que teve um problema com justiça. Muitas e muitas pessoas com problemas, ou físicos, ou de ordem social, ou de ordem jurídica. E Jesus veio acolher essas pessoas, acolher. E o irmão elenca aqui a segunda coisa, curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. Eram muitas pessoas oprimidas pelo regime, é bem verdade que pelo regime judeu, mas pelo regime romano, que oprimia também, né? Oprimia até, tem uma parte que as pessoas achavam que Jesus veio servir como se fosse que eu posso falar, um libertador, uma salvação. Um governo humano. E não é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer coisas no sentido espiritual. Libertação espiritual. Isso. E terceiro, romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio satânico. E o quarto, abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do evangelho e serem salvos. Isso, falando aqui no Jesus Cristo, o contexto do seu ministério. Só dando uma pincelada. A gente sabe que o ministério de Jesus foi muito mais que isso. Mas o objetivo principal foi esse, do ministério de Jesus. A recompensa reservada aos salvos, né? Irmãos, ali a recompensa está no versículo 10 e 11. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos aproveitar o texto da lição. Ele vai falar assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. Aqui já é viver o cenário da restauração. Aqui já é viver tudo aquilo que Isaías profetizou lá há quase 800 anos atrás. Só que aqui é num cenário espiritual, né? Espiritual. É viver, regozijar, o cântico de alegria, né? E me envolveu com o manto da justiça, com o manto da justiça. Aqui, eu queria fazer um parêntese, irmão Renato. Com o manto da justiça. Na verdade, quando a gente fala em justiça, a gente fala de algo de punição, né? Num primeiro momento, é o que vem na nossa cabeça. Fez justiça. Então, ele puniu. Mas, na verdade, a justiça aqui que eu vejo é no sentido bom, de bem-aventurança. Olha, esse povo que sofreu por milhares de anos, esse povo que foi escravizado por muito tempo, esse povo que foi governado por reis ímpios, que sofreu na mão dos imperadores, etc., dos reis que não seguiam a Deus, agora eles estão vivendo um momento de restauração.
um momento de transformação, um momento de purificação, um momento de regozijo, de alegria. Eles vivem num outro ambiente, num outro momento. Então, é nesse sentido, nesse contexto que eu vejo essa parte de justiça, né? Quando ele fala assim, me cobriu com um manto de justiça, me cobriu está me devolvendo a graça que eu poderia ter tido lá na época, está me devolvendo a liberdade que eu poderia ter tido lá na época. Então, é no sentido de retribuição, a justiça no sentido de retribuição e não no sentido de condenação, entendeu? E aí vem a parte finalzinha lá da recompensa, né? Aí ele faz alusão ao noivo e à noiva. Isso. Que é alusão à igreja de Cristo. Jesus como noivo e a igreja como noiva. Então, depois de ter pecado, depois de ter sido restaurado, depois de ter sido purificada, depois de agora começar a receber as dádivas do Senhor por conta da salvação, agora vem o casamento da igreja com Cristo, que é o ápice de tudo isso, né? da profecia, dessa questão voltada para a igreja. A igreja salva, Israel salvo, e tudo chega num fim único, que é a salvação de todas as nações. Então, só para coroar aquilo que foi falado, que o irmão expôs muito bem, né? Recompensa. Que Isaías, fazendo mais uma vez alusão a Isaías e os nossos dias atuais, o livro dos Evangelhos, né? O que Isaías prega sobre, ele aponta sobre o pecado, depois ele fala sobre a missão, ele realiza a missão de levar as boas novas ao povo, e ele fala também sobre a recompensa, né, reservada. E aqui, só um detalhe aqui que o irmão pôs, eu achei também interessante, lá embaixo, né, que Agostinho de Hipona, ele relata que ele foi orientado, eu achei muito interessante, orientado pelo bispo Ambrósio a ler Isaías, a fim de compreender mais sobre a salvação dos gentios, ou seja, a salvação de povos, de mistura de povos, né? Foi através do texto bíblico lá em Isaías 45, em versículo 22, que ocorreu a conversão de Charles Spurgeon, que é um dos grandes homens aí do pregador do Evangelho, já visto em todas as... E é por isso que o livro de Isaías, ele é considerado como um evangelho, o evangelho do Antigo Testamento, né, irmão Renato? O evangelho do Antigo Testamento. É por isso que o irmão, ele dá o nome aqui, missão do contexto de Isaías. Isaías, ele põe até aqui o nome na revista, o evangelista do Antigo Testamento. Bem lembrado e bem posto. E só para finalizar aqui, né? Jesus salva, ele transforma, liberta e leva para os céus, mas volto a frisar, mas para isso ele conta com você, ele conta comigo, ele conta conosco, né? No passado ele contava com Deus, no sentido geral, ele contava com os anjos, para mensagens, para dar mensagem, levar alguma coisa a algum líder, né, que precisava, né? Contava com os anjos. Mas hoje, esses anjos somos nós mesmos. Os anjos estão no sentido celestiais. Nós somos os seres que temos que levar as boas novas de Cristo. Nós que temos que levar, através de nós, o mundo ou as pessoas têm que alcançar a salvação. Temos que obedecer o ID de Jesus e dar lugar a Ele, e que possamos ser canais de bênção na vida de pessoas. Não de atrapalho, nem de pedra de tropeço, mas canais de bênção na vida de pessoas, e que o mundo possa ver em nós, irmão Edivaldo, em mim, em você, na igreja, no contexto geral, a salvação e a mudança que o mundo precisa. Que o mundo possa ver, enxergar isso em nós. Mudança e a salvação de Cristo possa ser chegada a eles através de nós. Amém? Que Deus abençoe vocês e que Deus em Cristo continua ajudando nessa aula,
que possa ser uma aula maravilhosamente boa, abençoada como tem sempre sido. Amém. E eu deixo um versículo interessante aqui para reflexão, Isaías 6 e versículo 8, que diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí Isaías diz assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então mostra a disposição, a disponibilidade do profeta Isaías em ser um missionário, em ser um evangelizador, em ser a pessoa que vai levar as boas novas às pessoas que estão perdidas, oprimidas e aprisionadas no reino. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.